Muito bem. Nesse exemplo, vamos praticar um pouco mais o uso de tipos genéricos, utilizando aí restrições para os nossos tipos. Então, vamos criar tipos delimitados. Muito bem. Então, para começarmos, eu vou clicar aqui em Arquivo Novo, Classe Java, e vou criar aqui um tipo genérico delimitado, como por exemplo, vou criar uma caixa de número. Vamos finalizar. Muito bem, nossa classe acaba de ser criada. Após remover aqui algumas linhas de comentário, o que faremos? Nós vamos aqui preparar a nossa classe para receber um tipo genérico, por exemplo T, desde que ele estenda número. Vou criar aqui alguns métodos. O primeiro deles para armazenar essa informação. Perdão. E vamos criar aqui um método para popular essa informação. Podemos chamá-lo de adicionar, por exemplo. Dis.número igual a n. Então já utilizamos o tipo genérico nesse método. E agora vamos utilizar o tipo genérico aqui no retorno. Public T, retirar. E esse método o que fará? Ele terá que retornar o número que está ali armazenado. No entanto, ele simplesmente não vai retorná-lo. Além de retorná-lo, vamos dizer que ele esvazia a posição. Tnúmero igual a dis.número. Dis.número vai ficar nulo. E aí nós vamos retornar o número aqui local. Muito bem. Nossa classe já está pronta. Vamos agora testá-la. Então, vou clicar aqui com o direito do mouse. Vou criar uma nova classe Java. Clicando em novo, classe Java. E vamos escrever aqui, teste caixa de número. Cliquei em finalizar. E a nossa classe já está aqui, então, criada para o teste. Agora, o que faremos? Eu vou, aqui dentro do corpo da nossa classe, criar o método main, public static void main, string args, e vamos, então, instanciar um objeto lá da caixa de número. Caixa de número. Caixa é igual a new caixa de número. Primeiramente, vamos apenas lembrar que, se eu simplesmente escrever isso e colocar aqui caixa ponto, eu não passei o tipo genérico, ou seja, a nossa classe aqui, ela não vai entender o tipo que nós estamos passando. Ela, na verdade, como nós filtramos lá em extends number, como nós não especificamos um tipo, ela simplesmente vai travar aqui em number. Olhem só, adicionar number e retirar number. Porque ela sabe que qualquer tipo que virar, ela será um tipo que estenda number, ou seja, será um subtipo de number. Então, quando você não especifica nesse tipo de situação, ele já te trava nesse nível. E não fica como um tipo genérico comum, colocando aqui como adicionar object, ok? Então isso já é uma característica interessante. Mas vamos supor que nós queiramos aqui delimitar, como por exemplo colocando integer. Se eu vier aqui dando Ctrl espaço, olhem só como mudou. Agora o método somente aceitará integers e o retirar somente retornará tipos inteiros, ok? Muito bem. Então com isso, eu conseguiria adicionar um número qualquer, como por exemplo 98. Okay? Importante lembrar que, como nós delimitamos aqui em number, se eu tentar criar esse tipo genérico como string, eu já recebo um erro logo na linha do tipo genérico. Okay? Ele me dá um erro aqui que o argumento não é permitido, não está nos limites que a variável t possui. Muito bem. Então, fazendo isso,
nós conseguiríamos normalmente adicionar essa informação e depois retirá-la. Número adicionado igual a caixa.retirar. Vamos testar. Direito do mouse, executar arquivo. Muito bem, tudo funciona normalmente e ele coloca aqui o número adicionado para nós lá no nosso método de retorno. Muito bem. Agora, imaginemos que eu queira estender essas funcionalidades. Eu quero agora não só que o nosso tipo genérico aceite apenas um tipo inteiro, mas também um tipo inteiro um pouco mais específico. Como faremos isso? Nós vamos primeiramente voltar lá na nossa classe caixa de número e, para criar esse novo filtro, basta aqui em cima, na declaração do tipo genérico, logo após aqui a declaração de number, nós coloquemos um e-comercial e aí nós podemos colocar um ou mais tipos que desejamos que também sejam considerados no filtro. Como por exemplo, vou colocar aqui a interface serializable, por exemplo, ou melhor, comparable. Olhem só. A partir de agora, somente serão aceitas classes que estendam o número e implementem a interface comparable. Isso é uma coisa interessante, eu posso misturar aqui os conceitos. Então, além de ser uma classe que tenha uma relação de herança, ela também tem uma relação de implementação com uma interface. Então, voltando para a nossa classe, olhem só, o teste caixa de número ele continua funcionando normalmente. Por quê? Se vocês pressionarem o Ctrl do teclado e clicarem aqui no nome integer, vocês vão ser direcionados à declaração da classe integer. Vamos ver. Olhem só, a classe integer ela estende número, ok, atende os nossos primeiros requisitos, mas ela também implementa comparable. Então também cumpre o nosso segundo requisito. Então, por esse motivo, o nosso código continuou funcionando normalmente. E para finalizar, vou demonstrar como é possível aí que então que adicionemos um novo filtro e integer pare de funcionar. Vamos lá. Então, a partir de agora, além de implementar comparable, essa classe também deve implementar, por exemplo, autoclosable, que foi uma interface que nós vimos na nossa última aula. Ok? Então agora temos esses três requisitos a serem atingidos. Voltando para a classe teste, vejam só. Agora nós temos um erro. Integer passa a não mais cumprir com esses pré-requisitos. O que farei então para demonstrar isso a vocês? Vou clicar com o direito do mouse aqui, novo classe Java. Vamos criar aqui uma nova classe integer. Vou criar como integer fechável. E aí, o que faremos? Essa classe ela extends integer e ela implements autoclosable. Muito bem. Para que isso funcione adequadamente, eu vou apenas dar um enter aqui para melhorar a legibilidade. Ok. Para que isso funcione, eu preciso implementar os métodos descritos na interface. Pronto. Assim, e também agora temos que colocar o construtor. Vamos ver aqui o que ela está pedindo. Ela está pedindo que seja chamado o construtor de inteiro. Vamos ver que construtor nós temos aqui. Muito bem, muito bem. Nós temos aqui um construtor aqui em cima. Nós temos um que recebe um valor inteiro e outro que recebe um valor string. Olhem só. Esse recebe um string e esse recebe um inteiro. Então eu preciso pelo menos chamar um deles. Então vamos dizer aqui que essa classe integer fechável, ela tem aqui um construtor público, integer fechável, integer fechável, ele vai receber um número inteiro, para que nós possamos chamar lá o segundo construtor, e ela fará super, não, chamando o construtor da superclasse. Ok? Muito bem.
ainda temos mais um erro aqui acontecendo. Vejamos. Puxa vida. A classe integer é uma classe final, então ela não pode ser estendida, como fizemos aqui neste exemplo. Okay? Então, o que precisaria fazer? Como eu preciso me ater ainda a number, eu vou estender de number. Vamos mudar isso aqui. Extends number. E, para isso, nós precisaremos implementar os métodos abstratos, pois a classe number é uma classe abstrata. Muito bem. E para cumprirmos lá os nossos requisitos, lembrem-se, né? Lá na caixa teste de número, aqui na classe teste de número, precisávamos implementar comparable e autoclosable. Então, eu estava herdando de integer, que já tinha o comparable, como nesse caso eu não tenho. Então, vou aqui implementar comparable. E, mais uma vez, implementando comparable, eu também passo a ser obrigado a implementar os seus métodos. Vamos implementá-los. Que estão aqui, que é esse único método aqui, o compare_to. Muito bem. Todos os métodos foram devidamente implementados. Voltamos agora para a caixa teste de número e agora não vamos mais utilizar integer, nós vamos utilizar integer fechável. Olhem só, tudo funcionou normalmente. Só estamos recebendo aqui um erro, 98, porque agora o que acontece? O método adicionar, ele não sabe mais adicionar um número inteiro, mas sim um integer fechável. Então nós precisaríamos aqui fazer um new integer fechável para cumprirmos com esse requisito. Ok? Muito bem. Então, com isso concluímos esse nosso exemplo de tipos genéricos delimitados.